Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro do evangelista João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 19. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 19. Versículo de número 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 19, versículo 16. Todos os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Eles saíram para o lugar chamado Gólgota, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. E o chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, irmãos. Quero aqui já agradecer pela oportunidade que foi me dada de estar ministrando a palavra do Senhor para os irmãos aqui essa noite. Para mim é satisfação muito grande conhecer os irmãos, que o povo aqui de Santa Catarina, do sul do Brasil, em virtude de que sou do norte, é uma visão totalmente diferente, pensamento totalmente diferente, e é um povo a mais que vai morar no céu. E eu sou feliz pela essa oportunidade que Deus está me dando de estar aqui com os irmãos, vindo do outro lado do Brasil, do extremo norte do Brasil, do estado do Amapá, antigo território do estado do Pará. E para mim é um privilégio estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, estudando nesse estado sobre missões. É uma dádiva de Deus na minha vida, essa oportunidade. E estar aqui nesse estado, juntamente também com os meus companheiros, aí na obra missionária, que estão no estágio de graduação, aqui nessa comunidade, nesse bairro Santa Clara, ou Coab, como alguns conhecem, aqui especificamente no Morro da Laguna. Meus irmãos, o texto que nós lemos é o texto que o evangelista João escreveu acerca da crucificação de Cristo, o lugar que o Senhor fora crucificado. E eu quero falar sobre o Calvário essa noite. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus
ele se entregou voluntariamente para ser crucificado. A Bíblia diz que o Senhor foi entregue à morte pela humanidade. O sumo sacerdote Caifás disse: precisamos de um homem para ser entregue pelo povo. E nós vamos ver isso no capítulo 18, no versículo 11. E Jesus se entregou voluntariamente. Filipenses capítulo 2 vai narrar que Jesus se esvaziou. Ele não quis ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se. Não teve interesse de ser igual ao seu Pai, mas antes esvaziou-se da sua vontade. Ele se submeteu a vir sobre a face da terra para morrer pela humanidade. Jesus, ele veio em um ato de submissão, se entregou voluntariamente. Vamos ver que o Senhor também veio sobre um castigo que o Senhor colocara sobre a sua vida. Irmãos, o castigo que estava sobre as nossas vidas foram colocados sobre a vida do Senhor Jesus. Isaías vai dizer que ele suportou as nossas dores, que ele suportou as nossas aflições. Foi o próprio Deus que castigou o nosso Senhor Jesus. Você vai encontrar isso no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 5 em diante. Jesus sofrendo as dores que era para mim e para você sofrer. A Bíblia vai falar que as nossas transgressões, as nossas iniquidades foram colocadas sobre a vida de Jesus pelas nossas vidas. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre o Senhor Jesus. Isaías vai dizer que em Jesus não havia injustiça, em Jesus não havia dor, em Jesus não havia mentira. Todavia ele se entregou voluntariamente. Ele estava decidido a ir ao lugar da execução chamado Calvário. Quando Jesus se decidiu ir, ele foi em um destino sem volta. Precisamos, irmãos, nos sensibilizar com essa mensagem do Calvário, uma mensagem que trouxe profunda dor para o nosso Senhor. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que não se sensibilizam mais com a mensagem do Calvário, mas a Bíblia diz que o Senhor se colocou à disposição para sofrer tudo isso por nossa causa, por nossa causa. Se nós
para eles que não havia nenhum mal, não havia nada que comprovasse que ele era alguém ruim ou que era um malfeitor naquela época. Irmãos queridos que estão aqui essa noite, o texto que nós lemos, irmãos, parece que eu vejo os romanos, soldados romanos, levando Jesus para o Calvário, Jesus escoltado por aqueles soldados e sendo levado até o Monte da Caveira, levado até o Calvário, um lugar de tristeza, um lugar de escuridão, um lugar de dor, um lugar que ao olhar a Bíblia Sagrada não vamos conseguir ver um pano de fundo alegre, mas um lugar de profunda dor, um lugar de profunda tristeza, irmãos. Isso precisa nos comover, precisamos falar dessa mensagem nos dias contemporâneos, precisamos falar da mensagem do Calvário para as pessoas que ainda estão nessa terra e precisam entender o significado dessa mensagem que é verdadeira, que não é uma mensagem de ficção, que não é um conto de fada, mas que é uma mensagem que tem que nos instigar a ser tocado todos os dias com profundo sentimento de dor, lembrar que Jesus um dia foi para a cruz, irmãos. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para o livro que o evangelista João escreveu, a partir do versículo 16, nós não vamos só conseguir ver um Jesus que foi lá para a cruz sem culpa, um Jesus que foi para lá levando, sofrendo as nossas dores. Nós vamos conseguir ver uma coisa muito importante, que lá no lugar da caveira, que lá no Monte Caveira, que lá no Calvário, o lugar de profunda dor, o lugar da crucificação, Jesus foi crucificado por mim e por você. Era nós que éramos para sermos crucificados, era nós para estarmos sobre esse jugo. Aquela sentença era para mim e para você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 vai dizer: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos ferimentos dele. Vocês foram curados. Era para nós estarmos lá, mas Jesus quis colocar, Deus quis colocar sobre a vida do seu filho aquilo que era para mim e para você. Por isso é necessário nós levarmos a sério a mensagem do Calvário, porque essa sentença, esse castigo não era para ele, era para nós, mas ele por voluntariedade se dispôs a estar lá para receber o castigo por mim e por você. Será que nós conseguimos refletir sobre isso? Será se nós conseguimos pensar e guardar essa mensagem no nosso coração e entender que essa mensagem é valiosa porque ela nos edifica,
mas eu tenho certeza, irmão, que você dá crédito a essa palavra. Eu tenho certeza que você dá crédito a essa palavra que nos edifica. Quando nós lemos o livro de João, nós vamos entender que ali também havia um pecador arrependido que se separou do seu pecado. Isso, irmãos, é a maior prova, que haverá um lugar específico para você que acreditar na mensagem do Calvário. Você vai ter um lugar reservado. Esse lugar é um lugar de glória, esse lugar é o céu, esse lugar é onde o teu Deus vai estar, esse lugar é onde o teu Senhor foi após morrer na cruz, após ele ressuscitar. É para esse lugar que você vai. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 23, no versículo 43, quando aquele malfeitor estava do lado do Senhor e eles estavam ali olhando a situação na mesma condição como alguns pensam, a Bíblia diz, irmãos, que um deles disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para aqueles que aceitam a mensagem do Calvário, para aqueles que aceitam a mensagem desse Cristo que sofreu, desse Cristo que foi para o monte da execução, desse Cristo que foi para o lugar de profundador, de trevas, aleluia. Esse Cristo que foi para lá, foi preparar o lugar, e da mesma forma que ele garantiu a salvação daquele homem que estava na cruz também, ele está reservando o lugar, ou melhor, já está reservado lá o céu para você, porque você acredita na mensagem da cruz, porque você acredita na mensagem do Calvário. Eu não sei, irmão, se você já começou a entender, eu não sei se você já começou a compreender a relevância dessa mensagem para a sua vida. Se você ainda não entendeu que Jesus foi para aquele lugar de tristeza, que Jesus foi para aquele lugar de dor, que Jesus foi para aquele lugar de execução, mas lá também ele mostrou para nós que também existe um lugar para nós que acreditamos na mensagem que leva para o céu. Aleluia. Você pode adorar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus por isso, irmãos. Se você pode glorificar, faça isso, irmão, faça isso. Aproveita para adorar a Deus, porque você está ouvindo uma mensagem que está te edificando, porque você está ouvindo uma mensagem que traz renovação para a sua alma. Também ali nós podemos ver na mensagem do Calvário que existe também a
simplesmente de morte, como alguns pensam, mas esse lugar também foi um lugar de triunfo, onde Jesus recebeu um lugar central, aonde existiam dois malfeitores, um que se arrependeu e um que só injuriava e um que só espraguejava. Jesus estava no centro, mostrando que ele tem a autoridade, mostrando que só ele que é o maior, que ele é o rei, que ele é o soberano, que ele está acima de todas as coisas. João capítulo 12, versículo 33, quando Jesus está falando para o povo, dizendo da morte que iria morrer, ele disse: eu daqui um tempo vou atrair ali muitos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ele estivesse ali no centro e que as pessoas começassem a entender que ali ele não simplesmente perdeu a sua vida, mas ali ele estava mostrando para o universo inteiro que ele era o maior, que ele é o maior. E todos aqueles que acreditarem na mensagem que ele é o maior, que ele é o Senhor e que não morreu em vão na cruz, lá no Monte da Caveira,
pé comigo. Eu vou encerrar, não vou falar de irmãos. Você consegue compreender isso, irmão? Você consegue compreender que lá na cruz, quando Jesus vai ali para o Calvário, nós não conseguimos enxergar só no Calvário dor, mas nós conseguimos também visualizar a vitória em Cristo. Que através da vitória que Ele conquistou, nós temos acesso a bênçãos de Deus. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei que tipo de mensagem você esperava. Mas essa foi a mensagem que Deus queria falar contigo. Aleluia. Eu quero te convidar, se você quer receber uma oração. Talvez você está desmotivado, mas a mensagem do Calvário hoje está te renovando. A mensagem do Calvário para ti hoje é como um renovo espiritual, é como um alimento para a sua vida essa noite, para você se colocar de pé, à disposição, para servir ao Senhor com mais alegria. A mensagem da cruz não é para nós ficarmos tristes, irmãos. A mensagem da cruz é para nós se alegrar, porque é a maior vitória. Ali está revelando o triunfo de Deus através de Cristo. Se Cristo tivesse simplesmente doado a vida e morrido e a história tivesse parado ali, não tivesse ressuscitado, não teria graça. Mas Ele foi para o Calvário, entregou a sua vida, morreu por nós, se fez maldição, não pecou, mas recebeu todos os nossos pecados sobre a sua vida. Morreu, mas um dia ressuscitou. Ressuscitou. E a sua ressurreição é o que nos dá segurança de triunfo pela sua vida, para resgatar as nossas vidas, para um dia estar com Ele, porque acreditamos na mensagem do Calvário. Você crê assim? Você crê nessa mensagem? Amém. Você acredita nisso que a Bíblia fala? Aleluia, graças a Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje você foi renovado com a mensagem do Calvário. Você vai vir mais alegre da igreja, você vai vir mais disposto quando você lembrar da mensagem do Calvário, que você vai vir para a igreja mais disposto para adorar, para se alegrar quando você se lembrar da mensagem do Calvário. Amém? Se você quiser vir à frente, nós vamos fazer uma oração específica. Se tiver alguém desviado, vem. Se tiver alguém que não é crente, vem. Se você quiser uma oração, venha. Não é eu que vou orar, eu vou passar para o pastor orar. Vou entregar para o pastor da igreja. O pastor vai orar pela sua vida. Ele é o pastor da igreja, ele vai te abençoar. Aleluia. Aleluia. Os irmãos querem uma oração. Tem um propósito. Você pode. Quando o senhor ficar segredo. Só você. Amém. O pastor da igreja vai abençoar vocês. Eu tenho certeza que a mensagem trouxe edificação para vossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Os irmãos que estão na campanha, né? Os irmãos que estão na campanha também podem vir. Nós vamos estar orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar as vossas vidas. Calvário, lugar de redenção. Calvário foi onde Cristo levou todas as nossas dificuldades. E eu sempre digo que nós insistimos de levá-la conosco, né? Mas nós vamos
no Senhor Jesus. Pai eterno, Deus de bondade, a tua palavra foi pregada, Senhor, e nós cremos no impossível de Deus. Pai, aqui é um povo, Senhor, que precisa de um toque especial do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada uma dessas pessoas. Deus, que acreditam no agir de Deus, que acredita, Senhor, que tu resolve os problemas, que acredita que tu cura, que tu batiza, que tu liberta, Senhor. Pai, e aqui estão numa campanha, Deus, para a resolução de um problema. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, age em vosso favor, e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, e que viemos encontrar força, Senhor, para continuarmos a prosseguirmos nessa caminhada.